A paz do Senhor a todos os irmãos. Hoje nós não tivemos o culto ao Senhor, não nos reunirmos para louvar ao nosso Deus, por causa da intensa chuva, o frio, porque a nossa região que está sendo assolada desde segunda-feira por chuva. Então eu decidi não ter o culto hoje, para preservar os irmãos. Mas assim, eu vou trazer a palavra que eu iria pregar hoje no nosso culto. E assim vou trazer edificação para os irmãos. Mesmo distantes, nós podemos um edificar o outro. E a palavra que eu quero trazer para meus irmãos está em Josué, capítulo 6, versículo do 1 ao 5. Os irmãos que quiserem, peguem sua Bíblia e acompanhem a leitura. Então, Jericó estava firmemente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. E o Senhor disse a Josué: Vê, tenho dado na tua mão Jericó e os seus reis, e os homens fortes e valentes. E vós rodeareis a cidade, todos vós, homens de guerra, e andareis ao redor da cidade uma vez. Assim farás tu por 6 dias. E 7 sacerdotes carregarão diante da arca 7 trombetas de chifre de carneiro. E nos 7 dias vós rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes soprarão as trombetas. E sucederá que quando eles derem um longo toque com o chifre do carneiro, e quando ouvirdes o som da trombeta, todo o povo gritará com um alto brado. E o muro da cidade cairá completamente, e o povo subirá, cada homem direto à sua frente. Glória a Deus. Nós vemos aqui a trajetória de Josué e o povo de Israel. Ali eles chegaram diante de Jericó. Jericó era uma cidade fortalecida. Os muros eram intensos, eram grandes, e ali havia homens valentes, homens fortes. E aquela cidade foi um grande obstáculo para Josué e o povo de Israel. Mas assim, Deus deu estratégias ao povo de Israel, e assim Deus operou um grande milagre naquele lugar. Deus manda o povo se arrumar, colocar a arca da aliança diante deles, com sacerdotes, com chifres de carneiro, uma trombeta que era feita com chifre de carneiro. E ali Deus manda 7 vezes, 7 vezes, uma vez por dia, rodear Jericó. E ali o povo fez no primeiro dia, no segundo, no terceiro. E no 7º dia, Deus diz, rodeia 7 vezes. Depois que rodear 7 vezes, os sacerdotes vão tocar a trombeta. E quando o sacerdote tocar a trombeta, o povo vai gritar com alto brado. E ali sucede, o sacerdote toca a corneta no 7º dia, e ali o povo começa a gritar. E um milagre de Deus acontece naquele momento. Aquelas muralhas caem. Elas vêm à ruína com o grito que o povo deu naquele lugar. As muralhas foram destruídas. E assim o povo de Israel entrou em Jericó e ganhou Jericó. Nós sabemos pela palavra de Deus que só Raabe e sua família foi poupada. Os outros todos morreram. E assim nós vemos um grande milagre do Senhor. Por quê? Por que aconteceu esse milagre? Porque o povo creu na palavra do Senhor. O povo colocou a sua fé na palavra de Deus. Deus deu a estratégia. Vai, faz assim, e que eu vou agir. E o povo não ficou em dúvida. O povo rodeou a cidade. Imagine aquele povo de Jericó, lá em cima nas muralhas,
olhando o povo de Israel rodeando a cidade. Imagine o que passava na cabeça deles. Esse povo tá maluco. Como é que eles vão derrubar essa muralha aqui rodeando? Mas Deus faz milagres no meio do seu povo. E assim Deus ali mostra um grande feito, um grande milagre. E o povo de Israel invade Jericó e ganha Jericó. Mas, meus irmãos, hoje em dia, hoje, na nossa vida, nosso convívio com o mundo, com as pessoas do mundo, com a nossa família, como nós podemos implantar essas palavras? Josué 6, capítulo 6, versículo 1 ao 5. Como nós podemos implantar isso na nossa vida? Eu divido esse texto aqui em três pedaços, três opiniões. A primeira que eu posso tirar desse texto é que temos inimigos. O povo de Deus tem inimigo. Quando o povo de Israel chegou diante de Jericó, ele se encontrou com um grande obstáculo. Aquele povo nunca ia conseguir derrubar aquelas muralhas, porque aquele lugar era muito fortalecido. Mas, e hoje, nós, neste mundo, temos Jericós em nossa frente. Nós enfrentamos a carne, o diabo e o mundo. Todos esses três obstáculos tentam nos tirar da presença do Senhor. A nossa carne, que se formos dar lugar à carne, nós vamos ser inclinados para fazer as coisas que são da carne, coisas que não agradam a Deus. O diabo anda em nosso derredor todos os dias, esperando uma brecha para poder entrar e destruir a nossa vida. E o mundo brilha em nossos olhos. O mundo brilha diante de nossos olhos, com as coisas do mundo, as vantagens do mundo, os prazeres do mundo. E nós, cristãos, somos o povo de Deus escolhido por Cristo, temos que lutar contra esses obstáculos e temos que vencer. Se a nossa vida estiver apoiada no Senhor Jesus, se Ele for o nosso sustento, nós vamos conseguir derrubar essas barreiras e vamos passar junto com o povo de Israel, junto com o povo escolhido. O apóstolo Paulo nos mostra em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11 e o 12. Timóteo aqui Paulo fala com Timóteo. Essas situações, as coisas do mundo, o anseio da nossa carne, a tentação do inimigo. E aqui Paulo dá uma resposta a Timóteo, dizendo: Timóteo, faz essas coisas. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11 e 12. Aqui a palavra de Deus fala. A palavra de Deus aqui nos diz: mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Luta o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. O que é que Paulo fala para que nós podemos fazer para lutar contra a carne, contra o diabo, contra o mundo? Paulo nos diz: foge dessas coisas e segue a justiça de Deus, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Meus irmãos, se nós exercermos essas funções, nós vamos conseguir lutar contra a carne, contra o diabo, contra o mundo. Foge dessas coisas. Foge dos anseios do mundo. Foge das vontades da tua carne. Foge da tentação do inimigo. Se nós praticarmos isso, nós vamos estar fortalecidos para lutar contra as coisas deste mundo. Meus irmãos,
Eu aqui também divido aqui outro tópico que eu posso tirar desse texto de Josué, capítulo 6. A vitória vem de Deus. A vitória não é nossa, meu irmão. Somos instrumentos do Senhor. Nós vemos aqui que Deus deu a estratégia a Josué para entrar em Jericó. O povo de Israel nunca ia conseguir entrar naquele lugar se não fosse por Deus. A luta é de Deus. Nós vemos em Josué, capítulo 5, versículo 13 e o 15. Josué ali, antes de chegar em Jericó, ele chega diante de um homem. O homem estava de pé diante de Josué e com a espada desembainhada. E Josué chega ali, ó. Você é a favor de nós ou a favor dos nossos inimigos? E o homem ali diz, ó, eu venho do exército do Senhor dos exércitos. Eu sirvo ao Senhor dos exércitos. Aquele homem era o próprio Deus que se fez ali e se materializou em homem e veio trazer a mensagem a Josué. E ali, o Josué, quando percebe que aquele homem não era um homem normal, que aquele homem era o próprio Deus, Josué ali cai com sua face no chão e diz, fala, Senhor, que teu servo ouve. E a primeira coisa que o homem fala, ó, tira a sandália dos teus pés, que o lugar onde tu tá é santo. E ali este homem dá estratégia, este Deus maravilhoso, dá estratégia a Josué para invadir Jericó. E assim sucede. Israel entra, acaba com tudo e toma Jericó. Então, se não fosse a vontade de Deus, a força de Deus, o amor de Deus, o povo de Israel nunca iria entrar em Jericó. Então nós temos a vitória vem de Deus. A vitória não vem de nós. Nós somos fracos. Nós não temos força em nós mesmos para lutar contra o pecado, para lutar contra o anseio da nossa carne, para lutar contra as armadilhas do diabo, para lutar contra as coisas deste mundo. Nós não temos força. Se o Senhor Jesus não nos der força para lutar, para batalhar, nós vamos cair. Se nós não tivermos com a armadura do céu, nós vamos cair, meus irmãos. Então, o que nós temos aqui, ó, a vitória vem de Deus. Temos que agarrar no Senhor Jesus e perseverar que Ele vai nos dar vitória nas coisas que nós ansiamos, que nós precisamos para andarmos até aquele grande dia que nós vamos encontrar o nosso Senhor. E eu tiro também aqui a confiança em Deus. Isso é um tópico fundamental. Se você não tiver fé, você não vai agradar a Deus. Em Hebreus ali fala, é impossível agradar a Deus sem fé. Deus se apresentou a Josué. Josué ali acreditou, Josué colocou toda a sua confiança em Deus. E Deus fez aquele feito maravilhoso ali sobre Jericó. Se nós não depositarmos a nossa confiança no Senhor, como nós vamos andar neste mundo? Como nós vamos ter forças para andar neste mundo, se a nossa confiança não estiver no Senhor? Aqui em Hebreus 11:30, a palavra de Deus nos fala. Hebreus 11:30. Pela fé, os muros de Jericó caíram, após serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a meretriz Rabi não pereceu com os incrédulos, porque havia acolhido em paz os espias. Meus irmãos, tudo está baseado na fé. Deus usa o povo dele para fazer um feito tão grande, mas o povo tinha que colocar sua confiança em Deus, senão não ia acontecer. Se o povo duvidasse, não ia conseguir, não ia entrar.
E eu tiro aqui também Salmos 125. Qual que o Salmo fala? Aquele que confia no Senhor serão como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, aqui em diante para sempre. A nossa confiança tem que estar em Deus. Toda a nossa vida tem que estar depositada em Deus. Se nós não tivermos uma fé inabalável, como nós vamos andar na presença do Senhor? O Salmo fala, a nossa confiança está no Senhor. Que aquele que confia no Senhor serão como os montes de Sião, que não podem ser abalados, mas permanece para sempre. Nós vemos ali também em Hebreus 11:30, pela fé os muros de Jericó caíram. Então, meus irmãos, o que eu quero trazer nesta noite é: firma a tua fé no Senhor Jesus. Você que já tem uma aliança com o Senhor Jesus, firma a tua aliança. Guarda a tua coroa para que o inimigo não venha arrebatar. Não olha para a esquerda, não olha para a direita, olha para frente, para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. E aquele que vai ver este vídeo, que não tem uma aliança com o Senhor Jesus, busque a aliança com Cristo. Não perca tempo. Não deixe o tempo passar, pensando você que amanhã eu vou fazer. Faça agora. Este é o momento de você ter uma aliança com o Senhor Jesus, de você se ligar em Cristo, de Ele ser o líder da sua vida, Ele comandar a sua vida, Ele guardar você sobre as asas dEle. Meus irmãos, guarda a tua fé. Guarda a tua fé, não deixa nada abalar. Não deixa nada querer tirar a tua confiança em Cristo. Nosso Senhor nos ama. Ele nos ama. A palavra de Deus fala que Ele nos amou, ainda a gente estando em pecado. A gente no pecado, Jesus nos amou. E Ele nos tirou de lá. E agora nós temos que mostrar este amor tremendo que nós temos pelo nosso Senhor. E como nós vamos demonstrar? Ouvindo a sua palavra, guardando a palavra, praticando a palavra do Senhor e aguardando aquele grande dia que o Senhor virá nos buscar. Meus irmãos, que esta palavra fique no coração dos irmãos. Sábado, nós estaremos aqui reunidos, louvando ao nosso Deus. Se assim o nosso Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.